E hoje nós vamos falar sobre desfraude. O que você precisa realmente saber sobre o desfraude? Essa é uma etapa da primeira infância que todos nós pais vamos ter que passar. Só que é melhor passar por ela de forma consciente, entendendo o processo, entendendo qual é o nosso papel, qual é o papel da criança e entendendo até que ponto eu posso ir, até que ponto eu preciso permitir que a minha criança vá. Porque não tem nada melhor do que a gente conduzir um processo com os nossos filhos de forma consciente. Porque de forma consciente eu respeito quem a minha criança é, eu respeito a fase de desenvolvimento dela, eu respeito a etapa em que ela se encontra, eu me coloco no lugar de ajudar a minha criança a ir para uma próxima etapa e não a pressionar a minha criança a responder às minhas expectativas. Então, vale a pena, sim, a gente ter acesso ao conhecimento para um desfraude consciente. E eu quero dar boa noite para quem está entrando aqui. Manda um oi, você que está aqui comigo, que vai ficar comigo nessa live. Eu quero te dar boas-vindas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui essa noite com você. Quanto tempo que a gente não faz live! Eu já tava morrendo de saudade. Eu acho que as nossas últimas lives foram na jornada, em setembro. Quando eu fiz a jornada, a mãe que eu quero ser. Me dá um oi, você que tá aqui comigo, que vai assistir a live, que eu quero te dar as boas-vindas, eu quero te dar boa noite. Gente, me fala outra coisa. Tá tudo bem aí com o som, com a imagem? Pra mim aqui tá parecendo que tá indo atrasado, assim, sabe? A imagem tá lenta. Oi, Fabiana, seja bem-vinda. É a primeira vez que você tá aqui, Fabiana? A Ive, que é a Bruna, né? Sempre aqui comigo nas lives. Boa noite, Bianca. Quem está aqui pela primeira vez, coloca primeira vez. Oi, Sandy. Boa noite, tudo bem com vocês, mamães queridas? Branca, boa noite, seja bem-vinda. Eu quero dizer que esse espaço é um espaço de acolhimento. Aqui a intenção não é apontar culpados e nem botarmos no outdoor os erros. A intenção aqui é que a gente possa juntas evoluirmos no processo do educar. Que a gente possa juntas descobrirmos um caminho da educação respeitosa por amor aos nossos filhos. Sim, pela primeira vez, comecei a te seguir esse mês. Verdade, Fabiana, eu lembro, já conversamos um pouquinho no direct. A Bianca também é a primeira vez, a Sandy disse que tá ótima. Boa noite. A Branca também é a primeira vez, sejam bem-vindas, meninas. Eu estou muito feliz. Toda quinta-feira, eu sempre fiz live toda quinta-feira. Era às 21 horas, agora vai ser às 20 horas, que a gente tá mais descansada, né? Fica com tempo pra gente conversar. E eu tô muito feliz em estar aqui com vocês. Eu sei que nós vamos ter muita coisa pra conversar hoje. E vai ser ótimo. Eu tenho certeza. Depois vocês me falam, tá? Me diz uma coisa, o som tá bom? A imagem também? Coloca um okzinho aí no chat. Pra mim, aqui a imagem, ela tá indo atrasada. A Carla também é a primeira vez. Seja bem-vinda, Carla. Seja bem-vinda a essa live, esse encontro. Eu tô aqui pra servir vocês, pra tirar as dúvidas, romper com os medos, sabe? Com os padrões fortemente enraizados dentro de nós, que sem a gente saber gera distanciamento emocional com os nossos filhos. Eu vivi uma transformação muito grande na minha maternidade. Foi em 2020 e
E por isso que eu venho aqui no Instagram, tornei isso agora o meu trabalho, né? Minha profissão, ser mentora de mães. Porque para mim toda mãe precisa descobrir isso, descobrir o quanto a maternidade pode ser boa. Porque quando a gente menos se espera, não sei, ou a gente acha que não tem saída, a maternidade começa a ficar pesada, difícil, o dia a dia é complicado, mais briga do que momento de alegria. Eu bem sei como é. Então, se você tá aqui e vive isso, não precisa ser assim, pode ser diferente. Boa noite, amo as suas lives e você já me ajudou muito em como lidar com a minha filha, principalmente nas birras e saber a hora certa de dizer não, grata. Que bom, Dali! Fico feliz com o seu depoimento. Isso é muito gratificante, esse retorno que vocês me dão. É muito gratificante eu saber que a mensagem está chegando aí do outro lado, porque quando a gente está aqui do lado de cá, eu não tenho noção nenhuma de como que está chegando para vocês. Eu não tenho noção nenhuma se vocês estão sendo abençoadas, impactadas ou não, sabe? É diferente de estar pessoalmente, que a gente vê o rostinho, a gente vê as expressões faciais. No final de uma palestra, a gente sabe se todo mundo gostou ou não. Então, aqui não tem, né? Aqui é só quando vocês decidem dar esse retorno para mim. Então, eu fico muito feliz em você me dizer isso. Muito obrigada. Boa noite, Grazi. Eu estou tomando chá hoje. Quem aí tá tomando chá? E esse chá quentinho tá tão bom. Chega, eu tô ficando com calor de tomar o chá quente. Um chá, olha que legal. Um bom chá, uma boa companhia com vocês aqui comigo, uma quinta-feira à noite. Tem coisa melhor do que isso? Um bate-papo? Não tem, né? Oi, Deise, boa noite. Quem é a primeira vez, coloca aí primeira vez, eu quero conhecer vocês. E hoje o nosso tema é desfraude. Quem aqui já viveu ou está vivendo ou vai viver ainda o desfraude? Coloca assim, tô vivendo, vou viver, vou passar, tô passando, já passei. Mas quem tem filhos vai chegar o momento de pensar, viver, respirar sobre desfraude. Se não for aquela preocupação, né, que chega a dar até desespero nosso. Por quê? Por causa da cobrança, né? A cobrança social é muito grande. Bom, eu quero pedir para vocês, ó, a Deise tá vivendo o processo de desfraude. Então, hoje você vai entender muito bem, Deise, bem claramente como é que isso acontece no olhar da criança, no olhar dos nossos filhos. Porque nós aprendemos muito, ou não é nem bem aprendemos, nós viemos levando a vida com filhos no olhar adulto. E entender o olhar da criança é diferente dos nossos resultados, diferente de tudo. Bom, eu quero que você clique aí nesse aviãozinho que tá no canto aí da sua tela, tem um aviãozinho, pra gente convidar 5 amigas pra vir pra live. Aperta aí no aviãozinho, eu vou apertar e vou convidar 5 amigas para vir para a live. Você também vai fazer isso. Convida aí. Já marquei as minhas. Pronto, enviei. Mandei para 5 amigas. Vocês mandaram aí? Para mais gente vir para a live? Bom, já falei que eu tô feliz em ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre o desfraude. Gente, o desfraude é um evento muito esperado por todos os pais, que faz parte da primeira infância. O problema é que
nós temos tomado a responsabilidade do desfraude pra gente. Desfraude 1, já estou livre, ela vai sozinha, quero ajuda pro desfraude noturno. Tá novinha pra isso? Tá novinha, 3 anos. Até o final da live você vai ver, Dália. 3 anos ela tá começando ainda a entender sobre ir no banheiro, sobre segurar, soltar. Eu vou explicar todos os processos, vocês vão ver que é muito mais complexo do que a gente acha e do que a gente tem cobrado das crianças, tá? Então, por que o processo do desfraude se torna um processo difícil, se torna um processo com muito estresse, a gente fica preocupada? Por quê? Porque a gente aprendeu ou disseram pra gente que era nossa responsabilidade. Por muito tempo, inclusive, o desfraude é quase um rótulo da boa mãe. Nossa, você é uma mãe maravilhosa, seu filho com 2 anos já não usa mais fralda, enquanto a outra que tem um filho de 3 anos se sente culpada porque acha que não é uma boa mãe, porque a criança tem 3 anos e usa fralda. Em que momento nós paramos para pensar sobre a criança? Em que momento a gente saiu do nosso universo de egocentrismo, de ser validado pelos outros, de querer estar no top e olhou para a criança? Quem disse que o desfraude é meu? Sabe? Quem disse que o desfraude é a gente que decide a hora de começar? Mas isso é comum, eu também fiz isso, tá? Fiquem tranquilas. Eu não tô aqui para gerar culpa, eu disse para vocês. Eu quero trazer consciência. Só que trazer consciência às vezes dói. Por que dói? Porque a gente vai descobrir o que a gente tá fazendo de errado. Só que eu posso pegar isso e transformar em força para mudar a minha realidade. Então, a ideia aqui não é você se sentir culpada, mas é você dizer, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje vai ser diferente. Olha só, o processo de desfraude não é meu, gente, não é seu. Não somos nós, pais, que decidimos a hora de começar. É um processo da criança. Por isso que hoje eu fiz um Reels e falei assim, não tire a fralda da criança para o desfraude. Como assim, Simone? A gente tá falando de desfraudar e você fala para não tirar a fralda da criança. Gente, a fralda é a última etapa. Tirar a fralda é a última etapa do desfraude. Eu não tiro a fralda da criança para ensinar ela a usar o banheiro. Isso é constrangedor. Isso é forçar a criança. Sabe por quê que a gente acha isso tão comum? Porque a gente não tem o olhar da criança. A gente não parou para pensar sobre o que está acontecendo no corpinho da criança. Então, o que eu quero dizer para você? O desfraude não somos nós que decidimos. Porque o que a gente escuta? Ai, não sei se eu começo o desfraude essa semana ou semana que vem. Eu não sei se eu espero ele completar 3 ou completar 4. Nossa, meu filho já tá com 2 anos. Eu tenho que começar o desfraude. O que a minha vizinha vai dizer? Porque o filho dela não usa mais fralda. Semana que vem o meu filho vai pra escola e eu vou mandar ele de fralda. O que vão pensar de mim? Gente, o desfraude não é conquista minha e sua como mãe. Isso não mede se eu sou uma boa mãe ou não. Não é para você se sentir culpada que seu filho ainda usa fralda. O desfraude é um processo que diz respeito à criança. É um processo que diz respeito ao desenvolvimento dela. Nós entramos como auxiliadores. Nós vamos reconhecer os sinais que a criança está dando, ajudá-lo a entender que processo é esse, o que está acontecendo no corpinho dela. E aí sim a criança evolui para não precisar mais da fralda, mas é uma coisa que diz respeito à criança, não diz respeito a mim e a você. Então, a gente não decide a hora de começar. A gente reconhece os sinais que a criança está dando. Por quê? Porque não depende da vontade da criança. Não é a nossa criança que não quer fazer xixi no banheiro. Não é a criança que não quer ir fazer cocô no vaso. Não é a criança que não quer ir no banheiro, faz xixi na roupa enquanto tá brincando. Não é. Não depende da vontade da criança. Isso é fase de desenvolvimento. Por quê? Para a criança conseguir ficar sem fralda, existem três tripé do desenvolvimento que ela precisa estar pronta para ela conseguir ficar sem fralda.
E além dos 3 tripés de desenvolvimento, o desfraude passa por 4 etapas. E eu vou explicar para vocês e vocês vão perceber como faz sentido, tá? Então vamos lá. Quais são os tripés do desenvolvimento que a minha criança precisa ter para ela evoluir para um desfraude? Ela precisa ter um desenvolvimento motor adequado. Ela precisa ter o desenvolvimento cognitivo, que é o pensar, o entender. E ela precisa ter um desenvolvimento emocional pronto para o desfraude. Se uma dessas 3 etapas não estiver prontas, ela não vai usar o banheiro, ela não vai fazer xixi. Porque as 3 etapas são importantes, cada etapa acontece em um tempo diferente, cada etapa acontece com cada criança em um tempo diferente. E de uma para outra, cada criança vai demorar um tempo diferente. Por quê? O desenvolvimento motor, a criança precisa ter a capacidade de ir no banheiro, de baixar a roupa, de levantar a roupa. Mais profundo ainda, a criança precisa ter a capacidade de prender o xixi ou o cocô. Existe um músculo chamado esfíncter. Tem um esfíncter lá na vagina ou no ânus, no menino tem lá na uretra. É um músculo pequenininho, mas ele tá lá na bexiga. E ele é responsável por segurar o xixi. Sabe quando você tá fazendo xixi, toca a campainha, acontece alguma coisa que você tem que levantar, você não segura o xixi? Prende. Então, a criança precisa ter a habilidade de contrair esse músculo para segurar o xixi. Então, não depende da vontade da criança, é desenvolvimento motor. Simone, mas desenvolvimento motor eu treino? Não, você não pode treinar a habilidade da criança segurar ou não o xixi. Por quê? Porque ela precisa estar na fase adequada para esse músculo funcionar. Entendeu? É igual você pegar uma criança recém-nascida, vamos pegar um neném de 3 meses e você querer que ele ande. Ele vai andar? Não, por quê? Porque ele não tem o desenvolvimento necessário. Ele não consegue ficar em pé, ele não controla a cabeça, ele não controla o tronco nem para ficar sentado. Uma criança de 3 meses, como é que ele vai andar? Então, ele precisa passar por uma etapa. Então, o desenvolvimento motor fala de passar por etapa de desenvolvimento para a criança conseguir segurar o xixi. Então, não é porque ela tem preguiça de ir no banheiro, não é que ela não quer ir no banheiro e tá fazendo na roupa na sala, tá fazendo no parquinho. É porque ela não tem capacidade cerebral, motor para controlar o esfíncter dela. É um processo complexo. Sabe por que a gente acha fácil? Porque a gente olha para a criança com a nossa mentalidade. Nossa, pra gente é tão fácil segurar um xixi. Como é que a criança dessa não consegue? É porque você já tem um cérebro desenvolvido. E a criança ainda não tem o cérebro desenvolvido. O cognitivo, ela precisa pensar, reconhecer que ela tá com vontade de fazer xixi. Isso vem antes de segurar o xixi, antes da parte motora. Então, primeiro, eu entendo o que é xixi, eu entendo quando é que eu tô com vontade, depois eu seguro o xixi. E o emocional, Simone? O emocional é ter a maturidade suficiente para entender que eu preciso parar o que eu tô fazendo para eu ir no banheiro. Eu preciso parar de brincar, de comer, de assistir um desenho, preciso parar. Olha a complexidade. A criança reconhece que tá com vontade, aí identifica que é xixi, ela precisa controlar o esfíncter, tomar uma decisão de que ela tem que parar o que ela tá fazendo para ir no banheiro. Percebe? Como exige várias etapas de desenvolvimento da criança, mas a gente quer tirar a fralda e a criança ir no banheiro, pronto. Entendeu? Então, se um desses tripé, às vezes a criança já tem o motor, tem o cognitivo, mas ela não tá pronta emocionalmente. Por quê? Porque ela não quer parar de fazer o que ela tá fazendo para ir no banheiro. Isso é falta de maturidade para lidar com isso. Aí a gente não sabe disso, tira a fralda da criança porque acha que ela já consegue. Aí a criança faz xixi na roupa, na sala, no tapete, na escola. Aí a gente fala: não acredito, filho, você tá com preguiça de ir no banheiro. Vai no banheiro, para de brincar pra você ir no banheiro, você molhou a roupa de novo. Porque eu quero ver qual é a mãe que todas as vezes que a criança fazer xixi na roupa, em qualquer lugar que ela tá, vai dizer assim: nossa, filho, não tem problema, vamos lá, que eu vou te trocar pela 1000ª vez. Em algum momento você vai fazer aquela cara feia e vai dizer de novo, de novo. Se eu bem sei como é que é o ritmo de uma mãe, de estresse ou de atividade,
como a maioria dos dias as mães estão, nós estamos, a gente não vai reagir assim. Percebe? Tá fazendo sentido para vocês? Então, são 3 pilares de desenvolvimento. E esse pilar de desenvolvimento é importantíssimo. Bora lá. Além dos 3 pilares de desenvolvimento, existem 4 etapas que a criança precisa passar, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre as idades e aí vocês vão tendo uma noção. Simone, tem idade certa? Ai, tem idade não sei o quê. Gente, não é idade, é desenvolvimento. Você vai observar a sua criança. A gente precisa parar para observar mais e ouvir, sentir a criança. A gente quer impor muitas coisas. Filho, a partir de amanhã você não usa fralda. Sabe? Será que essa criança tem maturidade emocional? Será que a criança tem cognitivo? Será que ela tem um motor desenvolvido? O desfraude se torna difícil porque a gente acha que ele é um processo nosso. Ele não é um processo nosso. Por isso que a gente fica fazendo força para o desfraude. Não é para fazer força. É para ser um processo natural da criança. É para ser um processo natural de evolução do desenvolvimento dela. Não é meu e seu. O desfraude não é a gente que começa. O desfraude é da criança, diz respeito ao corpinho dela. Não é a gente que decide, não é para ser forçado, não é para tirar a fralda da criança, deixar ela molhar a roupa. Não importa se ela vai para a escola com fralda, mande a fralda para ela. Se ela precisa de fralda, ela vai usar a fralda. A gente tem medo de quê? Sabe, do julgamento dos outros? Da professora dizer, nossa, você ainda usa fralda? Das outras mães dizerem. Mas não é o seu troféu, seu filho sair da fralda. É o desenvolvimento dele, é o desenvolvimento dela. Eu falei com vocês sobre três desenvolvimentos, tripé. 3 desenvolvimentos. Motor, cognitivo e emocional, para a criança poder evoluir para o desfraude. Agora eu vou falar das etapas e vocês vão entender. Ó, a primeira etapa do desfraude é a criança, é a etapa do indiferente. O que é isso? É aquela etapa que a criança tanto faz quanto tanto fez. Se ela fez xixi, não fez xixi, se ela tá de cocô, se ela não tá de cocô. É aquela etapa que a criança fica horas lá com a fralda suja e não se importa. Ela não se incomoda, ela não te fala que fez xixi. Se o adulto que estiver perto dela não perceber que ela fez cocô, ela fica uma tarde inteira de cocô. Só vai trocar quando um adulto perceber. Essa é a fase do indiferente. Geralmente, até perto dos 2 anos, até 1 ano e 6 meses, 8, até quase 2 anos, as crianças ficam na média nessa fase. Ah, Simone, meu filho tem 2 anos e meio, ainda tá na outra etapa. Tá tudo bem. As etapas não são divididas por idade, são divididas por desenvolvimento. Você vai observar o seu filho. Então, a etapa do indiferente. Tanto fez como tanto faz. Tá de cocô, não tá de cocô. Tanto fez. A criança não reclama, não dá sinal, não pede para trocar, não faz nada. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa, ela começa a perceber que fez. Isso já é desenvolvimento cognitivo. A criança já precisa de um nível mais elevado de consciência corporal para perceber que ela fez o xixi. Então, essa segunda etapa, ela não sabe quando vai fazer. Ela só percebeu que fez. É aquela fase que os nossos filhos começam a dizer assim, xixi, porque já fez. Às vezes eles estão paradinhos e falam, cocô, mamãe, já fez cocô. Então, essa é a segunda etapa. A criança percebe que fez. Ela percebe que fez o xixi ou o cocô, mas ela também não se incomoda, ela não pede para trocar. Ela convive bem ali. Algumas crianças já começam a se incomodar. Por exemplo, a criança percebe que fez e pede para trocar. A Valentina, eu lembro que ela fazia cocô, falava, e aí quando eu ia pegar ela para trocar, ela não deixava nem eu pegar ela assim, porque ia amassar o cocô na bunda, sabe? E aí ela fazia assim para ela não sentar no meu braço. Eu achava super engraçado. Então é a fase que eles percebem que fazem. Uns se incomodam, outros não. Percebeu o que fez, mas também não se incomoda.
de ficar com a fralda suja. Se o adulto não trocar, eles não estão nem aí. Essa é a etapa 2. A etapa 3, e geralmente a etapa 2 está lá perto dos 2 anos e pouquinho, ele começa a perceber que ele fez xixi. A etapa 3, a criança está fazendo. Ela percebe que está fazendo. Por exemplo, ela para assim e sente que está fazendo xixi. Ela sentiu, mas ela não consegue segurar. Ela não consegue controlar. É onde muitos pais cometem o erro de tirar a fralda nessa etapa. Por quê? Porque a criança começa a falar: xixi, mamãe. Aí faz xixi. Cocô, e faz cocô. Aí a gente vai lá e quer apressar o processo e fala: não, então você não precisa mais de fralda. Vem, corre pro banheiro, corre. Aí chega lá no banheiro, a criança segura, prende. Por quê? Porque ela ainda não tem desenvolvimento cognitivo e nem emocional para entender que ela vai parar o que ela tá fazendo e fazer o xixi ou o cocô no banheiro. Percebe como uma fase complementa a outra? Então, a terceira etapa, ela está percebendo que ela está fazendo o xixi. Quando ela percebe que está fazendo o xixi, não significa que ela tá pronta para ficar sem fralda. Gente, não tira a fralda da criança para ela ficar fazendo na roupa. Para de dizer, você já é uma mocinha. Gente, uma criança com 2 anos e 2,5, 3, 4, 5 anos, não é uma mocinha. Não é um rapazinho, gente. Não são, meu filho já tem 3 anos. Não, ele tem apenas 3 anos. Por que a gente quer acelerar isso na criança? Por que a gente quer atropelar o tempo? Quer dizer que uma criança de 3 anos já é uma mocinha que não pode usar fralda. Uma mocinha. Com 5 anos, então, ela vai estar saindo sozinha de noite porque é uma adolescente. Não faz sentido. Aí a gente fala, você já é uma mocinha para estar usando fralda. Aí a criança se sente inadequada, humilhada. Ela fala, poxa, não sei fazer nada direito. Porque minha mãe tá dizendo que eu não posso mais usar fralda. Eu tô com fralda, só que ela não consegue segurar o xixi. Ela não consegue, por quê? Porque ela não tem o controle do esfíncter, porque ela não aprendeu ainda a segurar e soltar o xixi, porque ela ainda o desenvolvimento motor dela não tá completo, e a gente dizendo que ela não pode usar fralda. Aí a gente toca o terror no sentido de fazer a criança ficar com raiva da fralda. Você não pode usar fralda, para isso, você já é uma mocinha, você é isso. Aí a gente faz um terror com a fralda, a criança já não quer mais usar, não quer usar, mas não é que ela tá pronta, não é que ela tá rejeitando a fralda porque ela tá pronta, é porque ela quer atender a sua expectativa. Os nossos filhos sempre querem nos agradar, eles sempre querem nos agradar, e aí eles tentam nos agradar negando a si mesmo, negando quem eles são. Ele não tá pronto, ele não consegue ir no banheiro, mas para agradar você, ele começa a rejeitar a fralda. A gente precisa dizer para a criança, filho ou filha, tá tudo bem você usar a fralda o tempo que você precisar. Eu vou te ajudar quando você quiser ir no banheiro. Eu vou te ajudar quando você precisar de mim. Mas não precisa ter medo da fralda. Tá tudo bem você usar a fralda. Você vai usar a fralda o tempo que você precisar. Não tem problema você ir de fralda para a escola, filho. Eu vou mandar a fralda para você. Quando você quiser, você pede para a tia trocar. Gente, tá tudo bem uma criança de 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos usar fralda. É o processo dela. Simone, então a gente não faz nada? Faz, eu vou te falar. A gente tá entendendo primeiro aqui quais são as etapas. Eu falei da etapa indiferente. Eu falei da etapa da criança reconhecer que fez. Aí depois ela reconhece que está fazendo. Então ela ainda não consegue segurar o xixi. Muitos pais tiram a fralda aqui e aí atrapalha o processo. Porque a criança fica com medo de fazer xixi na roupa, começa a prender, é onde vem as constipações intestinais, é onde vem as infecções de urina recorrente. Por quê? Porque a criança está segurando tanto que ela tem medo de molhar a roupa, porque a mãe dela diz pra ela que ela não precisa mais de fralda, porque ela já sabe ir no banheiro, mas no fundo, ela não consegue, porque ela não consegue. Não é que ela não quer, não depende da vontade dela. É porque ela não consegue em desenvolvimento físico, motor, intelectual e emocional. Você acha mesmo que se uma criança conseguisse ir no banheiro, ela ia fazer xixi na roupa? Quem é que quer que a mãe brigue, dê uma bronca? A criança sabe que a gente vai reclamar com ela. Ela não consegue, ela não tem desenvolvimento.
É a gente que precisa entender isso. A última etapa, etapa 4, vou fazer. Quando a criança percebe que ela vai fazer o xixi, mesmo assim, ela ainda pode fazer na fralda. Por quê? Porque ela ainda não desenvolveu a parte emocional que eu te falei, de que eu preciso parar o que eu estou fazendo para ir no banheiro. Isso é ter maturidade emocional. Por quê? O fato da criança entender que ela precisa fazer o xixi no vaso ou no piniquinho, o fato da criança entender que ela pode fazer o xixi lá, que não precisa mais ela fazer na fralda, e o passo dela conseguir, existe aqui no meio uma distância muito grande. Entender, ela já entendeu, a gente já explicou, você conversou com ela. Agora, até ela conseguir é outra etapa. Por quê? Porque para ela conseguir, ela precisa ter desenvolvimento motor, cognitivo, emocional. E isso não é uma coisa que a gente escolhe o dia que começa. Isso tem a ver com a individualidade da criança. Você reconhece os sinais e ajuda a sua criança, tá? E ainda ela precisa passar por 4 etapas. Quais são as etapas? A etapa do indiferente, a etapa de perceber que fez, a etapa que ela percebe que está fazendo e a etapa de que vou ainda fazer. E quando ela começa a ter consciência do corpo, de que ela vai fazer xixi, ela ainda precisa ter a capacidade emocional de tomar a decisão de parar o que ela está fazendo, segurar o xixi para ir no banheiro fazer xixi. Percebe como é mais complexo do que o que a gente acha? Do que o que a gente empurra para as crianças? A gente tem sido desrespeitosas com as crianças. Gente, é um processo que diz respeito ao corpinho dela. É um processo individual. A gente tem que parar com essa mania de atropelar as crianças. Sabe por que a gente atropela? Porque a gente tem uma crença na nossa cabeça que criança não sabe de nada. Que quem sabe tudo da criança é a gente. É a criança que nos dá sinais para a gente entender. São eles que revelam o que a gente precisa saber. A gente conduz, a gente não impõe. Então, como é o desfraude, Simone? O desfraude, você vai observar a sua criança. Você vai perceber qual etapa que ela tá. Você vai ver quando ela tá na etapa que ela não se importa com a fralda, se tá xixi, cocô ou não. Você vai perceber quando ela tá na segunda etapa que ela fez xixi. E quando ela falar xixi, que é porque fez, não é porque ela já pode ficar sem fralda. É porque ela tá na segunda etapa, ela percebeu que ela fez. Isso não significa que ela segura e nem que ela consegue parar de brincar para ir no banheiro. Se você tirou a fralda da sua criança e ele recusa ir no vaso, recusa usar o pinico, se ele tá fazendo xixi brincando, se tá fazendo xixi aonde ele tá, por favor, devolva a fralda. Significa que a sua criança precisa da fralda. Espera o tempo certo, converse com a sua criança. Filho, filha, não tem problema você ficar de fralda. Você pode, quando você tiver vontade e quiser fazer xixi, você vai no banheiro, você tira a fralda, faz xixi e bota a fralda de novo. Não tem problema. Quando você tiver vontade, você faz. Se a criança está fazendo xixi na roupa, é porque ela não pode ficar sem fralda, gente. Isso é humilhante para a criança se sente envergonhada, constrangida. Não é que ela não quer, ela não consegue. Algum pilar do desenvolvimento dela não está pronta. Às vezes ela tem o motor e o cognitivo. Ela tem habilidade física, ela já tem controle de esfíncter, digamos que ela consegue segurar e soltar o xixi. Aí ela tem consciência corporal, ela reconhece quando está com vontade ou não, mas ela não tem um emocional pronto. Então ela não pode ficar sem fralda. Por que ela não tem o emocional pronto? Porque ela não consegue parar de brincar para ir no banheiro. Isso tem que tomar decisão. Exige um pouco mais de desenvolvimento cerebral. Entendeu o que eu quero dizer? Como é que eu ajudo no desfraude? Você conversar com a criança sobre isso. Você sabia que as crianças não sabem que o que a gente come e bebe vira cocô e xixi? Conversa com a criança sobre isso, você vai ficar impressionado. Sabe por que a gente acha que ele sabe? Porque a gente olha para a criança como um adulto. Eles não são mini adulto.
filho, você sabia que essa comidinha, esse suco que você tá tomando vai virar xixi e cocô? Eles vão dizer assim, é mamãe, pois é. Aí vai chegar uma hora que você vai sentir vontade de fazer xixi. Você já sentiu vontade de fazer xixi? Aí ele vai ficar, a sua criança vai ficar pensando sobre isso. Ali, ó, por volta, sei lá, 1 ano e pouquinho, 2 anos que já tá andando, quando você for no banheiro, eu acho que isso acontece com todas as mães. Fala para seu filho, leva ele junto. Mamãe vai fazer xixi. Aí a criança vai junto com você, você faz o xixi e a criança tá lá vendo. Agora a mamãe vai no banheiro, vai fazer esse mesmo que você pensou. Por quê? Porque isso ajuda a criança a entender o processo de ir no banheiro. Ela começa a entender que lugar de xixi e cocô é lá no banheiro, porque ela tá vendo você fazer. Aí você vai reconhecer as etapas, porque às vezes ela tá brincando e ela fala xixi, mamãe, cocô, sinal que ela já fez. Tem etapa que ela vai falar quando ela tá fazendo. E como que você conduz isso? Você conduz dando o suporte que a criança precisa. Às vezes a criança se assusta. E aí você vai falar, tá tudo bem, é só o xixi. Às vezes ela fica curiosa, ela fica puxando a fralda. Gente, ela tá conhecendo o corpo. Ela não sabe o que é xixi, ela não sabe o que é cocô, quem sabe é você. E outra coisa que eu quero dizer, o desfraude do xixi, do cocô, do dia e da noite, cada um é uma etapa, são diferentes os tempos. Então, se o seu filho desfraudou do dia ainda não da noite, tá tudo bem, fique calmo. Vai chegar a hora da noite. É uma outra habilidade para ela desenvolver à noite. Não se desespere. Se seu filho desfraudou do xixi, mas ele ainda faz cocô na fralda, calma, tá tudo bem. São processos diferentes. Às vezes o seu filho já reconhece que está fazendo, consegue controlar o cocô, mas ele ainda não tem maturidade emocional para usar o vaso. São processos diferentes. Então, por exemplo, Simone, meu filho vai no banheiro e faz xixi, mas pede para colocar a fralda para fazer o cocô. Se ele pede para colocar a fralda, coloque a fralda. Fala, filho, tá tudo bem você fazer o cocô na fralda. Enquanto você precisar da fralda, você vai usar. Quando você não precisar mais dela, você não vai usar. Assim, se a criança pede para tirar mesmo a fralda, aí você tira e coloca para ela fazer cocô. Mas se ela não pede para tirar, eu te recomendo que você deixe a criança com a fralda. E aí você vai dizer assim, filho, você vai ficar de fralda. Quando você tiver vontade de fazer xixi, você vai no banheiro. Hoje tem aquelas fraldas shortinho, né? Você vai no banheiro, faz o xixi e bota a fralda. Porque quando você quiser fazer cocô, você vai fazer o cocô na fralda. Do que ela pedir pra colocar. Depende como você conduz isso. Porque às vezes é você que tá dizendo, não vou colocar a fralda, você vai aprender a fazer sim cocô no banheiro, porque você já faz xixi. Às vezes você oprime a criança. Se pergunte se você tá forçando ela. Se você usa essas frases do tipo, mas você já sabe fazer xixi, você vai fazer cocô. Você tá com preguiça de ir, meu filho. Tá fazendo cocô na roupa, na cueca, onde você tá. Coisa feia, menino bonito não faz isso. Menino não sei o que não faz isso. Menina bonita não faz isso. Você é uma princesa, fica fazendo cocô na roupa, xixi na roupa. Gente, isso é ridículo. A gente tá falando de desenvolvimento e usa essas frases que humilham a criança. Você acha mesmo que uma criança ia querer fazer cocô na roupa se ela conseguisse segurar para ir no banheiro? Qual criança ia querer, no meio de uma festa, de uma brincadeira, fazer xixi na roupa, para todos os amiguinhos rir dela? Para a mãe vir de lá e dizer, eu não acredito que você fez de novo xixi na roupa. Qual criança que ia querer isso, gente? A criança não quer. É fase de desenvolvimento. É fase de desenvolvimento. Reconheça qual a fase que seu filho tá e ajude ele a ir para a próxima. Por exemplo, seu filho tá na fase do eu fiz. Aí ele fala xixi, converse. Você fez xixi, meu filho. Você fez xixi? Que legal. Daqui a pouco você vai começar a perceber quando você quer fazer xixi. Quando você está com vontade de fazer xixi. Aí, se ela tá percebendo que tá fazendo, converse com ele sobre a próxima etapa.
Olha, daqui a pouco você vai perceber antes de fazer que você tá com vontade. Sabia que a gente percebe quando tá com vontade de ir no banheiro? Converse sobre isso. Se você tiver livrinhos de história, compre livrinho de história que fale do xixi, do cocô, do desfraude. Sabe por quê? Desculpe. Porque os livros de história ajudam a criança a construir isso na mente. Ajuda a criança a construir o que é ir no banheiro, o que é fazer xixi, o que é fazer cocô. Porque, gente, desde quando a criança nasce, qual é a primeira coisa que a gente coloca na criança? A fralda. Você sabia que a criança não entende a fralda como um acessório, entre aspas? É igual a criança que usa chupeta. Ela entende que aquilo lá faz parte dela. É como se a chupeta, a fralda, é acessório, é do corpo dela. Ela não entende como algo que a gente coloca e tira igual a nossa visão. É como se fosse acessório do corpo dela. Então, ela precisa começar a entender que aquela fralda não faz parte do corpo dela. Que aquilo ali, ela não precisa daquilo. Que o xixi, o cocô, ela vai começar a controlar. Entendeu? Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Eu quero abrir pra perguntas, porque a gente só tem 1 hora, já tá quase terminando nossa live. Porque, quer ver? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Todo mundo aqui entende a importância da atividade física? Me diz aí, gente. Responde o que eu tô perguntando pra vocês. Meu chá é de guaco, gengibre e mel. Que aí já ajuda nessa época de muito resfriado. Todo mundo entende. Ó, a Nádia já disse que tá fazendo muito... Oi, Nádia, que bom ter você aqui. Primeira vez, né? Minha primeira filha desfraudou tirando mesmo, nada consciente. Minha segunda estou respeitando, é um processo da criança. Isso mesmo, Cleisane, eu também. Com a Valentina tem 6 anos. Sabe aqueles palpite? Ai, você tem que tirar a fralda, porque aí ela vai sentir, sabe, o xixi assim, escorrendo nas pernas. Ela vai entender que aquilo lá, o xixi tem que ir no banheiro. Gente, quando eu penso nisso hoje, eu falo, meu Deus do céu. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. E aí, virou um caos aquilo, porque eu tirei a fralda da Valentina. De tanto que eu ouvia isso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Para de se importar com os outros. Para de dar ouvido aos palpites. Busca o conhecimento. Entende a fase de desenvolvimento. Qual o processo que o seu filho tá passando. E quando a pessoa fala assim, nossa, ele tem 3 anos, tá usando a fralda, você vai dizer, e vai usar até quando ele precisar. O que tem? Sabe? Tô nem aí pra sua opinião. É o processo do seu filho e da sua filha. Gente, para de dizer já tem 3 anos. É apenas 3 anos. É apenas 3 anos. Amei suas orientações, estava precisando minha primeira experiência e estava muito confusa. Que bom, que bom. Não quero que fique confusa. Se precisar, você assiste de novo para ficar mais claro ainda. Muito sentido, a Carla disse. Bom, gente, vocês não entendem? Todo mundo aqui entende que a atividade física é importante? Que melhora a nossa saúde, faz bem pro nosso emocional, que diminui o risco de termos hipertensão, diabetes. Todo mundo entende, beleza? É isso ou não é? Tá. Agora, eu entendi. Agora, o passo... É adulto cada coisa com Valentina, com 2 anos. Agora, o passo de eu entender e de eu fazer... vai cuidar da sua vida mesmo, Lucilene. Isso mesmo. Todo mundo entende a importância da atividade física, o quanto faz bem pra gente. Agora, é todo mundo que faz? É todo mundo que faz, gente? Me diz, atividade física. Por quê? O passo de entender e de conseguir, existe uma distância muito grande. Então, seu filho pode entender que ele quer fazer xixi, pode reconhecer a hora, pode estar até na 3ª etapa. Não tire a fralda.
Porque quando ele estiver na quarta etapa, reconhecendo o que vai fazer e tendo maturidade para conseguir ir no banheiro, aí é a hora de tirar a fralda. Na verdade, a gente não tira a fralda, a criança deixa de usar. A criança deixa de usar, não é a gente que tira. A criança fica, tipo, uma semana inteira indo no banheiro, fazendo xixi, fazendo cocô, tudo no banheiro e usando a fralda quase como calcinha e cueca. Essa é a hora que ela não precisa mais. E aí você ainda pergunta pra criança, filho, você ainda precisa colocar a fralda? A criança vai perceber, ela vai dizer, não mãe, eu tô indo no banheiro. Deixa a criança viver o processo dela, deixa ela conhecer o corpinho. Nós nos distanciamos tanto do nosso sentir, de sentir o nosso corpo, isso é tão ruim pra gente na vida adulta. Deixa ele se conhecer. Vamos ver, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Estava sofrendo com os comentários, já tá fazendo 3 anos e ainda tá de fralda. Poli, tá tudo bem. O Luiz é o meu segundo filho. Quando eu me tornei uma mãe consciente, ele tinha 2 anos. 2 anos e pouco. Quase 3. Ele usou fralda até quase 4 anos. Cada criança tem um tempo. E aí, chegou uma época que ele tava na etapa 3. Ele reconhecia que tava fazendo xixi. Reconhecia quando ia fazer, mas ele não parava de brincar, de fazer as coisas para ir no banheiro. E eu falei para ele, filho, tá tudo bem você usar fralda. Quando você não quiser mais, você não vai usar. Se você quiser ir no banheiro, vai no banheiro. Se você quiser pedir a minha ajuda, eu te ajudo a ir no banheiro, não tem problema. E aí foi usando fralda, e ele ia pra escola, eu mandava as fraldinhas na bolsa. Tinha um monte de amiguinho sem fralda e ele com fralda. É a gente que tem que lidar com isso. É a gente que tem que abrir mão dessa premiação de ser boa mãe porque a criança tá sem fralda. Isso foi construído na nossa cabeça. E aí simplesmente um dia ele falou, não entendi o que aconteceu aqui. Oi, 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 oi. Eu estava fazendo tudo errado, Daisy? Me deu luz para passar por esse processo. Que bom, Bianca. Fico feliz. Nossa, sofro muito com os comentários, mas deixa meu filho decidir quando ele quer tirar. O Juan usou até 6 anos, só para fazer cocô. Ele tinha medo de ir no banheiro. Então, e ainda tem o fato de, quando a gente fica intervindo nesse processo, pode prolongar mais ainda o uso da fralda. Porque a gente bota tanta pressão na criança que ela começa a desenvolver medo de ir no banheiro. Se sabia que a criança pode começar a ter terrores noturnos, pesadelo, acordar mais vezes à noite, de tanta pressão que ela recebe dos pais para não usar a fralda? Gente, não é que a criança não quer, ela não consegue. As pessoas fazem comentário. Por isso que você tem que saber, ter certeza do conhecimento que você tem. Entende o seu filho? Se você perceber essas etapas que eu tô te falando, você vai ver como é claro e como isso é real. E quando a gente deixa isso acontecer naturalmente, não é difícil, gente. Não é desesperador, trabalhoso. Não é, gente. É pra ser natural. É pra ser legal, sabe? É pra você curtir cada etapa. Nossa, meu filho agora tá percebendo que vai xixi. Ele nem percebia. É pra você curtir cada etapa. Quando a gente interfere nesse processo, a gente prolonga o desfraude. Às vezes era pra criança sair antes, mas porque a gente ficou interferindo nas etapas, prolongou. Que a criança começa a ter medo. Ela começa a se sentir insegura. Lembra do emocional? Às vezes, nesse período, chegou um irmãozinho, nasceu uma criança. Quando a criança nasceu, meu filho voltou para a fralda, regrediu. Não é que ele regrediu. É uma etapa de desenvolvimento. Por que a criança nasceu irmãozinho e a criança volta para a fralda? Porque abalou o emocional dela. Lembra do tripé? Motor cognitivo emocional? O emocional dela tá abalado, ela não se sente mais importante, acha que perdeu o lugar pro irmão. Então, o emocional dela tá abalado, ela não vai conseguir fazer o xixi no banheiro. Então, ela volta para a fralda, não é para te provocar.
Você entendeu como faz sentido? Parece que eles que pagam, é ótimo, meu Deus. Gente, quando a escola faz o desfraude, gente, pelo amor de Deus, a Nádia falou uma coisa. Não permitam o desfraude coletivo na escola. Gente, não prometam recompensa para criança. Não faz o quadrinho de estrelinha de recompensa. Filho, se você fizer xixi no banheiro, você vai ganhar um pirulito, uma balinha. Gente, isso emocionalmente para criança é devastador. Não é que ela não consegue, é fase de desenvolvimento. Não é a sua premiação que vai fazer o esfíncter dela segurar o xixi. Ela não tem habilidade motora e cognitiva. Aí sabe o que ela vai fazer? Ela vai começar a tentar aprender tanto, para ela conseguir fazer o que você tá querendo, que vai atrapalhar o processo. Ela vai ter outros problemas. Não permita a escola, creche fazer desfraude coletivo. Como é que faz coletivo uma coisa que é individual? Gente, desfraude não é treinamento, não é adestramento de criança. Desfraude não pode ser feito coletivamente, cada um tem o seu tempo. Nem os irmãos são iguais. Imagine um monte de criança com uma família diferente, um cenário emocional diferente, fases de desenvolvimento diferentes, estímulos diferentes, fazendo desfraude coletivo. Muito bem lembrado, Nádia. Minha pequena, eu tirei a fralda dela com 1 ano e pouquinho. Não deu certo. Acho que foi um dos motivos da constipação. Coloquei a fralda novamente e decidi esperar ela deixar. Se você tá na fase em que a criança tá fazendo... Tirei a fralda. Esmolhei agora, o que eu faço? Reconheça, converse com a sua criança. Filha, olha só. Mamãe errou. Eu não precisava ter tirado a sua fralda. Eu quero te dizer que você pode usar a sua fralda. Tá tudo bem, não tem problema nenhum você usar. Faz parte, sabe? Fazer xixi, fazer cocô na fralda. Vai chegar um dia que você vai aprender a usar o banheiro. Eu vou estar aqui para te ajudar. Mas olha só, filha, pode ficar tranquila, tá? O tempo que você precisar, dê essa tranquilidade para sua criança. Às vezes a criança está tentando agradar você, superar suas expectativas. E isso vai causar transtornos nela. Isso vai demorar o desfraude. Quanto mais a gente interfere, mais a gente atrapalha o desfraude. Ficou claro? Que live maravilhosa. Que bom, Polly. Passei por isso. O Juan teve um ressecamento terrível. É isso mesmo. Live muito esclarecida, amando. Lembre-se que esse tipo de educação pertence exclusivamente a nós pais. Isso mesmo, olha o Hilton falando aí. Percebe? Ele falou uma coisa muito importante. Percebe que é a gente que tem que aprender? Percebe que a educação está em nós? Nós precisamos reaprender a educar. Reaprender a olhar os nossos filhos. Reaprender a ouvir a nossa criança. Você já perguntou se a sua criança gostaria de tirar a fralda? Gente, e mesmo que a sua criança peça para tirar a fralda. Uma mãe me falou no direct, meu filho faz xixi na roupa, mas ele não quer mais colocar a fralda. Se a sua criança está fazendo xixi na roupa, é porque ela precisa da fralda. Talvez ele não quer mais a fralda porque alguém falou um monte de coisa com ele sobre fralda, ou mesmo você, se você falou assim, você já é um mocinho, não precisa de fralda, menino bonito não faz xixi na fralda, não usa mais, ou a vovó, ou a titia, sabe? Ou alguém falou assim, nossa, sua irmã saiu da fralda com 2 anos e você tem 3 e ainda não saiu. Gente, vamos parar de dizer o que as crianças têm que fazer e observar mais. Se ele não tá querendo usar a fralda e tá fazendo xixi na roupa e cocô, ele precisa da fralda. Então você vai conversar com ele. Você vai dizer, filho, você precisa da fralda. Porque você tá fazendo xixi na roupa e tá tudo bem, filho. Isso é uma etapa que você vai passar. Você não precisa tirar a fralda agora. Quando você estiver pronto, gente, tira a fralda. Eu deixo a minha pequena 2 anos só de calcinha. Ela faz xixi, depois ela mesmo tira e pede pra vestir outra. Então, Lealiza, se ela faz xixi na roupa, ela precisa da fralda. Você não pode deixar ela sem fralda.
Porque não é que ela não quer, ela não consegue. Ela não tem controle do esfíncter. Ela não reconhece ainda quando que ela vai fazer. Ela só tá percebendo depois que ela fez. Se ela percebe depois que ela fez, ela tá na segunda etapa. Ainda faltam mais 2 etapas e ainda falta você perceber se ela tem desenvolvimento motor, cognitivo e emocional para ficar sem fralda. Se ela tá fazendo na roupa, coloque a fralda nela. Converse com ela. Se você não quer usar descartável, usa de pano. Mas não deixa a criança fazer xixi na roupa. Vai chegar uma hora que você vai gritar. Alguém vai dizer, fez xixi na roupa de novo. Aí a criança tá brincando no sofá, vai fazer xixi no sofá. Vai chegar uma hora que a gente vai falar brava com ela. Vai chegar uma hora que você vai reclamar com ela. Ela tem o quê? 2 anos. Gente, 2 anos é um bebê. 2 anos é um bebê. Você pode conversar, explicar sobre o xixi e o cocô, sobre ir no banheiro, mas não tira a fralda. Tirar a fralda nessa etapa pode atrasar o desfraude. A criança pode começar a segurar o xixi para não querer molhar a roupa. E aí ela fica horas sem fazer xixi e começa a ter infecção urinária. Aí depois a gente não sabe porque que a criança tem infecção recorrente. É porque a gente tirou a fralda e ela não tem maturidade para ficar sem fralda. Percebe as coisas? Então, Angelmar, observa as etapas do seu filho, mesmo que seu filho seja autista. Observe os sinais que ele dá. Percebe essas etapas. Ele tem a etapa do indiferente, do fiz, do fazendo e do vou fazer. Qual etapa que ele tá? E espere o tempo de maturidade dele. Será que agora, mesmo na idade de 4 anos, em que etapa ele tá? Tem criança que realmente sai da fralda de xixi com quase 5 anos, 5 anos e meio. E o da noite mais ainda, gente. A criança vai aprender, gente. Precisa de desenvolvimento cerebral para ela conseguir segurar o xixi à noite, acordar para ir no banheiro. Calma, vai dar tudo certo. É o tempo da criança, não é o meu tempo e o seu tempo. A gente cobra uma coisa que as crianças não têm habilidade ainda para nos dar. Obrigada, May, sua live foi um grande aprendizado. Meu filho tem 2 anos e 4 meses, eu achando que tava passando da hora de desfraldar. Não, Deise, pelo amor de Deus. Passando pra quem? Pra avó? Pra vizinha? Pra professora? É um bebê. Gente, é um bebê. Mudem essa frase, por favor. Já ouvi um monte de mãe dizer e eu corrijo sempre quando elas falam. Meu filho já tem 3 anos e ainda usa fralda. Já tem 3 anos e faz não sei o quê. Ele tem apenas 3 anos. Apenas 2 anos. Sabe o que eu falei do controle esfincteriano? A neurociência diz que é a partir dos 3 anos que a criança começa a desenvolver a capacidade de segurar e soltar o esfíncter. A capacidade de soltar e prender e soltar o xixi. Percebe como a gente está antecipando uma coisa que a criança fisicamente não consegue fazer? Por isso que o desfraude fica pesado. Por isso que o desfraude fica exaustivo. A gente está brigando contra o desenvolvimento da criança. Cada live da Simone ela consegue me surpreender com tanta informação simples e que faz todo sentido. É verdade, Glaciele. É simples. Mas a gente nunca parou para falar disso, para ter acesso a esse conhecimento. É verdade o que você disse. Quando eu descobri isso tudo, eu falei, gente, isso é tão simples. E a gente complicando um monte de coisa. Mas por que a gente complica? Porque a gente não foi ensinado a prestar atenção na criança, porque não foi assim com a gente. Não prestaram atenção na gente. O método educacional tradicional que a gente conhece, ele é desrespeitoso porque não considera a criança. Ser respeitoso não é deixar a criança fazer o que ela quer. Ser respeitoso é considerar a criança. É a gente mudar o nosso olhar e entender que a criança tem sentimentos, ela tem vontade, ela é uma pessoa.
A educação tradicional não faz a gente enxergar a criança assim. Por isso que a gente tem que romper. Por isso que é tão simples e ao mesmo tempo é tão chocante. Eu gostei disso, Graciele. Meu filho vai fazer 3 anos e ele mesmo já pede para fazer xixi. Só uso à noite, durante o dia. Só uso à noite. Durante o dia ele não faz mais na roupa. Isso mesmo. Aí o Luiz, simplesmente um dia, ele já tinha quase 4 anos, ele ia pra escola de fralda, eu mandava as fraldas dele, e um dia ele falou, não mãe, não vou usar mais fralda. Pronto, gente, nunca mais. Ele ia no banheiro, ele parava de brincar. Cada um tem um tempo. E na noite eles ainda usam fralda. O Luiz tem 4, a Valentina tem 6, eles ainda usam fralda. E eles vão usar até que eles consigam ficar sem fralda. Eu não vou tirar fralda para eles ficarem fazendo xixi à noite na cama, para acordar a criança molhada, para fazer ela se sentir envergonhada. Porque você acha mesmo que se a criança conseguisse controlar o xixi, ela ia mesmo querer fazer xixi na cama? Ela ia mesmo querer se molhar para acordar, para a mãe brigar com ela, para no outro dia o colchão dela tá lá molhado? Gente, para de expor as crianças. Aí a criança fez xixi na cama, chega alguém e você fala, você nem sabe quem foi que fez xixi hoje, ó na cama, olha só, fez xixi na cama. Aí a gente envergonha a criança ainda com um negócio desse. Por isso que sempre te acompanho e indico. Que bom! Aquele livro que você me indicou. Sim, tem vários livros de histórias que falam do desfraude. Eu esqueci o nome de um, do ratinho. Então tem livros que vão contar a história da criança que usava fralda e depois deixou, sabe? Cada etapa no livro é legal para a criança ir tomando consciência. Eu tenho esse da Nana Perim. Ixi, aqui vai ficar ao contrário, ó. Porque eu tô com a câmera de frente. Ele diz, o nome dele é Tchau Fralda. É da Nanda Perim. Então é uma história de uma menina que usava fralda e fala as etapas que ela vai passando para você ler para criança. Mas tem vários livros, você pode criar uma historinha para contar, você pode fazer desenhos com a criança de forma a trazer consciência para ela. Eu tenho um bebê de 8 meses e tenho a minha filha, tem 3 anos. No início eu tentei tirar, depois tive o bebê, ela não quis parar de usar. Então, é o emocional dela que tá abalado. Eu vou respondendo já a pergunta de vocês enquanto o Instagram deixa a gente liberada aqui, tá? Que nós já fizemos 1 hora. Então, Liliane, com a chegada do seu bebê, abalou o emocional dela. Para a criança desfraldar, ela precisa dos 3 tripés, o emocional, o cognitivo e o motor. Então, pode ser que ela já tenha o motor e o cognitivo, mas nesse momento o emocional dela tá abalado. Então, você só vai conseguir evoluir para o desfraude quando o emocional dela for suprido. Você precisa identificar o que você pode fazer. Talvez, eu sei que um bebê demanda muito da gente, a gente fica muito ocupado com o bebê, mas talvez você conseguir um tempo que você dedique a ela. Sabe, não é um dia inteiro. Às vezes 15 minutos no dia que você esteja com ela sem o seu bebê, que alguém possa estar com o bebê. É o emocional dela. Então, não é que a sua filha não quer, ela não tá fazendo isso para chamar a sua atenção. O emocional dela está abalado com a chegada do irmão. Provavelmente ela sente ciúme. Provavelmente a atmosfera emocional da casa mudou. Todo mundo vem na casa para visitar o bebê. Todo mundo quer falar com o bebê. O bebê chora, todo mundo corre para ver o bebê. A criança vai se sentindo um pouco de lado. Então, o emocional dela tá abalado. Um dos tripés dela não tá pronto, que é o emocional. Então, conversa mais com ela. Pergunta como ela tá se sentindo. Faça atividades com ela. Envolva ela no processo de cuidar também do bebê, sabe? Envolva ela. É o emocional dela que não tá bem. Abalou o emocional e aí ela voltou pra fralda. Por quê? Porque ela não, nesse momento, ela não tem condições de ter maturidade para lidar tanto com o desfraude, ir no banheiro, fazer xixi, tomar essa decisão, quanto com a chegada do irmão. E eu vou te dizer, 3 anos tá novinho. A gente acha que não, a gente pressiona a criança. Gente, 3 anos tá novinho. Calma. Calma, gente. Ah, mas a minha vizinha com 2 anos e meio, a criança dela não usava fralda. E daí, tá tudo bem, é a sua vizinha, não é você.
Respeita a sua criança. Não é comparando com outra criança que você vai ter o resultado da sua. Gente, me fala aí, nós já estamos terminando, ficou claro? Amei a live, vou assistir novamente depois. Que bom, Bruna, fico feliz. Você tá aí com seu bebê de 1 ano e 6 meses. Ficou claro? Ficou claro o processo? Tá novinho, gente. A Ana, eu tenho a Ana de 1 ano e 10 meses. E ela usa fralda e tá tudo bem. E ela tá percebendo agora quando ela faz xixi, não, quando ela faz cocô. Ela já tá percebendo que faz cocô. Mas ela ainda tá na fase de não tô nem aí. Se a gente não vê que a fralda tá suja pra trocar, ela fica lá com aquele cocô o dia inteiro. Gente, é fase de desenvolvimento, gente. Obrigada, que live maravilhosa. Parabéns por transmitir tantas informações importantes com tantas palavras sábias. Que bom, fico feliz. Carla disse que aprendeu muito. Amou a Nilde. Que bom, gente. Fez sentido. Alguma dúvida? Querem fazer mais alguma pergunta? Parabéns pelo trabalho, você é ótima. Estamos juntas, Nádia. Você também aí nesse caminho. Vamos marcar uma live nós duas. Ficou sim, muito obrigada. Deus abençoe grandemente você e sua família. Oi, Mila, você tá aí? Tudo bem? Gente, semana que vem. Ficou claro, Bruna? Fiquei feliz. Fiquei feliz. Se vocês não têm dúvida é porque ficou claro. Semana que vem tem live de novo. E eu vou ter uma live às 4 horas da tarde com uma mãe que topou o desafio. Ela vai vir comigo aqui ao vivo. Eu vou fazer com ela como uma consultoria. Vamos fazer ajuste de rotina. Eu vou tirar as dúvidas dela dos desafios com as crianças aqui ao vivo. Então eu quero te convidar, porque o desafio dela pode ser o seu, o ajuste da rotina dela com certeza vai ajudar você. Então quinta-feira que vem, às 16 horas da tarde, eu tenho esse encontro com essa mãe, com a Paloma, e nós vamos bater um papo aqui. Vai ser muito legal. Deixa eu ver o que vocês estão assistindo aqui. Ficou claro? Assistindo não, falando, né? Gostei, vou assistir sempre. Parabéns, vamos, obrigada. Eba, semana que vem. Não vi do começo, mas foi massa. Oi, Lore, você tá aí. E, gente, toda quinta-feira, vamos marcar o nosso encontro aqui. Oi, Paloma, você tá aí. Acabei de falar do nosso encontro. Essa Paloma Neves. Nós vamos estar aqui quinta-feira, às 4 horas, conversando. Meu bebê tem 2 anos e 5 meses e ele fala quando fez xixi e cocô. E eu peguei e tirei a fralda pensando que já estava na hora. Pois é, Carla, devolve a fralda, não tá na hora. Se ele já fala que fez, ele tá na segunda etapa. Mãe, já fiz. Não significa que ele controla o xixi e nem reconhece quando vai fazer. Isso é uma outra etapa. Lembra que ele vai reconhecer quando está fazendo, depois ele vai reconhecer quando que ele está com vontade de fazer e depois ele ainda tem que conseguir controlar o esfíncter de desprender e soltar o xixi e ainda ter maturidade para tomar a decisão de que ele precisa parar o que ele está fazendo para ir no banheiro. É um processo complexo para a criança. Por isso que exige desenvolvimento. Por isso que exige a gente respeitar o tempo da criança. Não é no nosso tempo. Gente, a live vai ficar salva, sim. Vai ficar lá no meu IGTV. E eu quero pedir para você que esteve aqui comigo, vai lá, põe o seu comentário na live para mim. Põe se fez sentido para você, isso me ajuda muito. Ajuda o Instagram a entregar o meu conteúdo, ajuda outras mães quererem assistir a aula, querer assistir essa live. Então eu preciso da sua ajuda. Se você foi abençoado aqui, se de alguma maneira eu contribuir com você, eu quero que agora você contribua comigo, deixando lá o seu comentário, mandando essa live para mais uma mãe que você sabe que precisa dessa informação. E assim nós vamos criar uma grande corrente do bem, espalhando coisas boas por aí, porque tem muita gente espalhando coisas ruins. Então vamos espalhar coisas boas por aí. Tava fazendo a neném dormir, né, Paloma? Eu sei. Então eu quero agradecer de todo o meu coração. Você esteve aqui comigo, dizer que eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Semana que vem tem mais.
Vou abrir uma caixinha lá nos meus stories para você mandar os temas. Eu tô querendo falar de adaptação escolar, gente. Vai começar as aulas, hein? Querem saber sobre adaptação escolar? Paloma e Simone vão arrasar juntas. É isso aí, vamos arrasar com vocês. Vocês querem que eu faça uma live sobre adaptação escolar, retorno às aulas, o que fazer com as crianças? Aí nós podemos marcar, tá bom? Fica atenta, hein, gente, aos stories, ao feed. Fica comigo aqui no Instagram e vamos juntas. Partiu assistir do começo, cheguei atrasada. Ana? Partiu assistir do começo, muito importante, viu? A Paloma também quer saber da escola. Toda quinta, nosso encontro, tá bom? Eu espero você. Um beijo. Então, seria bom sobre a escola? Vamos marcar. Vamos marcar para falar sobre adaptação escolar. Não tirei a fralda da minha filha ainda, mas quando ela faz cocô, ela baixa para fazer. Se ela faz na roupa, ela precisa da fralda, tá? Volta aí a live para assistir, nós falamos sobre tudo isso. Um beijo, gente. Até mais.